Agora é reta final para a EBSER, e eu não sei como você está se preparando, mas é muito importante nessa reta final você ter acesso daquilo que a gente está te entregando agora. Que já pensou se alguns desses conteúdos você não conseguisse lembrar na hora da prova? Já pensou se você perdesse alguma dessas informações? Essa é a importância dessas revisões que a gente tem feito. Essa é a importância desse conteúdo que a gente tem entregado. Por quê? Agora falta muito pouco tempo até a prova. Então, você já prestou atenção que tudo que você assiste recente, você consegue resolver, você consegue lembrar das informações. Tudo que a gente está fazendo, a gente está entregando essas revisões, esses quebrando a banca, essas aulas para você poder ter o maior contato com o conteúdo resumido para sua prova, para você não perder questões importantes. Dessa aula você pode tirar 5, 10 questões que vão fazer muita diferença na tua preparação. 5, 10, 15, pelo menos as minhas que estão rolando de legislação da EBSER, você pode tirar muito, as 5 pontos lá dá para tirar porque eu estou trabalhando todo o conteúdo. Mas já pensou se você não tiver acesso a esse conteúdo completo? Se você é aluno do curso da EBSER, você tem acesso a essas videoaulas completas. Se você não é aluno, essa aula vai estar liberada uma pequena parte para você, e se depois você quiser continuar assistindo a aula para assistir todo o prazo lá, todo o tempo de revisão, aqui na descrição do vídeo tem um link, tá bom? Agora eu quero te desejar uma boa aula, que você consiga aproveitar ao máximo, tirar a maior quantidade de informações que você precisa e que isso caia na sua prova e que isso te ajude a lembrar, raciocinar as questões e ir mais para frente, para aquilo que é o nosso objetivo agora, que é colocar você como empregado público na EBSER. Um forte abraço para você, vamos para cima! Olá galera, e aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a terceira parte, terceiro quebrando a banca, referente à parte técnica das vacinas. Lembra que a gente já fez 2 outros, A gente começou abordando algumas vacinas, nos 2 primeiros quebrando a banca, e hoje nós vamos concluir essa parte técnica das vacinas. Depois a gente ainda volta aqui para poder fazer um 4º quebrando a banca com vocês, para a gente poder abordar os calendários vacinais. E aí a gente aproveita e faz uma revisão geral sobre todos esses conteúdos dentro de Política Nacional de Imunização, beleza? Bem, então hoje o nosso Quebrando a Banca a gente vai abordar aquelas vacinas que estão faltando, Então a gente vai falar um pouquinho de meningocê, vai falar um pouquinho de febre amarela, tríplice viral e a família dela, que vai incluir aí no caso a tetraviral também, tá? A varicela, a influenza, a pneumo 23 e ainda tem a HPV, beleza? Bem, vamos lá. Então, a gente tem aqui, lembrando que esse conteúdo é que está lá no edital nacional, o tópico 2 nacional e o 2.3 de Uberlândia, para o edital de enfermeiros, e o edital de técnico de enfermagem é o item 8.1, beleza? Bem, começando então com a meningocócica C conjugada, Então olha só, vamos lembrar que essa vacina entra no calendário vacinal, em 2012 e ela vem exatamente para poder, fechar o cerco contra uma das causas de morte infantil, que é exatamente a meningite tipo C, uma das meningites mais letais, causada pela chamada Neisseria meningitidis, Então a Neisseria meningitidis, vamos dizer, é o agente etiológico causador da meningite. Como é feita essa vacina? Essa vacina, não sei se vocês lembram, a gente já comentou, que ela é uma vacina conjugada. Conjugada por quê? Porque ela não é feita do micro-organismo, ela é feita por um componente, na verdade é um polissacarídeo capsular lá da parede celular da bactéria da meningite. Então vamos lembrar, a célula bacteriana, ela tem uma parede celular e essa parede celular não é de celulose, beleza? Então ela é composta de peptídeo glicano. Então, o que é peptídeo glicano? É a molécula de proteína conjugada a uma molécula de carboidrato. Então, o que eles fizeram? Eles purificaram uma molécula aqui de carboidrato, da parede celular dessa bactéria e a partir daí a vacina foi produzida. É por essa razão que essa vacina é chamada de conjugada. Vacina conjugada são as vacinas semissintéticas, São aquelas que são produzidas a partir de algum componente do micro-organismo ou então quando eu preciso associar o micro-organismo a algum componente para eu melhorar a chamada imunogenicidade, beleza? Bem, com relação à dose, eu acho que não tem novidade, a gente está sempre falando, dose de vacina é sempre 0,5 ml, com algumas exceções, que a gente já comentou,
O caso da BCG, que é 0,1 ou 0,05, a depender do tipo da vacina. O caso da hepatite B, que a gente comentou, que dependendo da idade, dependendo da condição de saúde do indivíduo também vai mudar, né? A dose dobra, ou a partir de 20 anos a gente faz, por exemplo, 1 ml. Mas de um modo geral nós temos dose de vacina como 0,5. Nós vamos ter uma outra exceção que a gente comenta ainda hoje nesse Quebrando a Banca, que é a influenza. Também vai ter, né, uma excepcionalidade com relação à dose, tá? Ela é monodósica, mas ela não é dose única. Monodósica, vamos lembrar, só tem uma dose dentro do frasco, mas ela não é dose única. Por quê? Porque ela tem um esquema, né? Então, na verdade, ela é feita 2 vezes, ela é feita com 3 e com 5 meses de vida, né? Então a gente intervala aí 60 dias, um mínimo de 30 caso eu tenha que, né, fazer algum tipo de adaptação no calendário por conta de algum atraso, né, alguma situação específica, e depois a gente faz um reforço aos 12 meses, tá? Lembrando que esse reforço ele pode ser feito até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Isso foi uma atualização do PNI 2017. Por quê? Porque anteriormente a gente só podia fazer essa vacina até 2 anos incompletos. Porém, várias vacinas tiveram nessa ampliação da possibilidade. É o caso da meningo, é o caso da pneumo, é o caso, nós vamos ver, da tetraviral, tá? Então todas essas foram vacinas que tiveram esse prazo ampliado para 4 anos, 11 meses e 29 dias, beleza? Então, esquema dela, 3 e 5 meses. Isso aqui é super importante, tá? E aí a gente faz um reforço aos 12 meses, preferencialmente. Assim você vai encontrar no calendário vacinal. Só para a gente revisar, via de administração de vacina bacteriana é sempre IM, com exceção da BCG, porque a BCG ela é intradérmica, beleza? Bem, se eu tiver uma criança que não tenha sido vacinada, né, depois de 1 ano de vida, ela pode ser vacinada em dose única, né, também levando em consideração o prazo aí dos 4 anos. Quando eu falo 4 anos, eu estou incluindo o 4º ano de vida, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Bem, e aí nós tivemos também uma outra atualização, né, que foi a inclusão de um novo reforço da vacina meningocócica para os adolescentes, tá? Então, hoje também, além de a gente fazer essa vacina na criança, ela está no calendário da infância, ela também compõe o calendário da adolescência. Então, a gente faz essa vacina nos adolescentes de 11 a 14 anos, também uma dose reforço ou uma dose única. A gente fala dose única por quê? Porque às vezes essa criança não foi vacinada, mas ela tem essa oportunidade agora na adolescência de fazer a vacina. Então, a faixa etária é igual a HPV dos meninos, 11 a 14 anos, só para a gente poder, né, tentar juntar aí as informações. E existe também essa, né, perspectiva que até 2020, né, essa faixa etária vai ser ampliada e vai ficar como se fosse HPV de meninas, né, que seria o quê? Seria 9 a 14, né? Vai ser muito bom na hora que todas as vacinas dos adolescentes puderem ser feitas na mesma faixa etária, que vai ser de 9 a 14 anos. Mas, por enquanto, oficialmente, a gente ainda tem 11 a 14 anos para fazer a dose reforço da meningocê. Bem, bactéria congela? Não, a gente sempre fala isso. Então, você vai lembrar, bactéria não congela. Se não congela, vai ficar entre +2 e +8 graus, independente do nível de conservação, tá certo? E os eventos adversos também sempre ocorrem, né? A gente fala, ocorre evento adverso? Sempre tem. Pode ser aquele evento no local que aplica, né? Que é o mais comum, então, ou então pode ser um evento sistêmico, tipo uma febrezinha, um mal-estar geral. Esses são os eventos mais comuns e rarissimamente a gente pode ter um caso de anafilaxia, tá bom? Então ela é uma vacina bem segura, né, cuja composição é de polissacarídeo capsular, da Neisseria meningite, isso também dá uma certa segurança a essa vacina. Bem, febre amarela. Então vamos falar um pouco sobre febre amarela. Febre amarela é uma vacina, né, que por sinal em 2018 a gente teve surto, a gente teve a possibilidade de fazer essa vacina em dose fracionada, 0,1 ml, porém, quando a gente pensa em calendário vacinal, tá, a gente vai fazer essa vacina
ela ficou, na verdade, ela houve uma mudança também, né, de 2017 para 2018, beleza? Por quê? Porque nós temos a indicação dessa vacina para ser feita a partir dos 9 meses de vida. De fato, ela está no calendário vacinal aos 9 meses, beleza? E atualmente ela está em dose única. Porém, eu já vou chamar a atenção sua sobre um detalhe importante. Por quê? Porque já tem aí, né, reportagens, enfim, ainda não está oficial que esta vacina ela vai voltar o reforço de 4 anos de vida, tá? Então, antigamente a gente fazia ela aos 9 meses, depois fazia um reforço com 4 anos, depois ficava fazendo um reforço de 10 em 10 anos. Reforço de 10 em 10 anos caiu, né? E aí, esse reforço de 4 anos também caiu. Porém, ele tende a voltar agora em 2020. Então, essa é uma coisa que você precisa estar atento. Só que eu acho que dificilmente a sua prova vai cobrar isso, porque nessa altura do campeonato, sua prova já está pronta, né? A banca examinadora já deve ter feito a prova, certo? Então, isso é algo que, se houver realmente uma mudança, isso abre uma possibilidade para um recurso e tudo mais, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu já estou chamando a atenção aqui porque, né, pode ser que ainda haja essa atualização e essa é uma atualização que está aí, né, prevista para ocorrer agora em 2020, tá certo? Bem, então é uma vacina feita de vírus vivo atenuado, muito importante isso, né? Ela também é uma vacina conjugada, por quê? Porque ela tem, né, componente, né, também proteico de ovo embrionado de galinha, por isso que a gente tem que estar atento, por exemplo, quando o indivíduo tem alergia a ovo nessa vacina, tá? Então, febre amarela, tríplice viral e influenza são vacinas que a gente precisa estar atento se o indivíduo ele tem alergia ou não ao ovo de galinha. Por quê? Porque existe componente proteico, né, nessas vacinas, beleza? Então, aí a gente tem, de fato, a partir dos 9 meses sendo indicada, ou então, por exemplo, para viajantes, né, de repente, se eu vou viajar para algum local, né, do Brasil ou algum país que exige o certificado internacional de vacinação profilática contra a febre amarela, também a gente vai ter que vacinar. Nesse caso, se eu estou indo para um local, tudo bem, se eu já sou vacinada, eu não preciso, tá? Basta eu ir lá e trocar minha caderneta vacinal pelo certificado internacional de vacina. Mas se eu não tiver o comprovante vacinal, se eu não tiver a minha carteirinha de vacina, vai ter país que vai exigir. Na verdade, não é bem o país que exige, é o Brasil que exige na hora que você vai voltar, tá certo? Por quê? Porque a febre amarela, no nosso ciclo urbano, ela já está erradicada, mas a gente ainda tem febre amarela no ciclo silvestre, beleza? E outros países do mundo também ainda circula muito o vírus da febre amarela. Então, por essa razão, é que quando a gente vai viajar para um local, né, que de repente tem essa circulação do vírus, a gente tem a exigência, né, de ter o certificado internacional de vacina. E aí, para obter certificado internacional, basta eu ter o meu cartãozinho de vacina e levar e trocar, né? Hoje em dia isso é feito até online, né? Então a gente entra lá no site e consegue pedir esse cartão, né, fazer esse cartão, mas, né, se eu não tenho a comprovação, eu tenho que vacinar 10 dias antes da viagem. Isso é muito importante, beleza? Até para eu poder ter tempo de produzir anticorpos, etc, tá? Bem, existe uma situação específica que essa vacina pode ser feita a partir de 6 meses de vida. É uma situação que a gente viveu, aliás, está até vivendo, né? Esse ano de 2019, ele foi marcado por surtos, né? Aliás, a gente teve muito do sarampo, né? Mas também teve febre amarela 2018, 2019. Quando eu tenho surto, eu posso já fazer essa vacina a partir de 6 meses, beleza? Então, toda vez que tem surto, toda vez que tem epizootia. O que é epizootia, galera? Epizootia é quando tem mortes de animais. Então, por exemplo, de vez em quando a gente ouve na televisão, tá morrendo macaquinho em tal local, né? Aí a gente começa a achar que é o macaco que é o transmissor da febre amarela. Não é. Quem transmite a febre amarela é o mosquito, né? Então, não é o macaco, ele é vítima da febre amarela, assim como nós também somos. Então, na verdade, se começam a morrer animais, esses animais podem estar
sendo infectados pelo vírus da febre amarela? Podem. Então, nesse caso também, muitas vezes, o Ministério convoca a população para a gente poder fazer uma vacinação de bloqueio, tá? Ou quando eu tenho, de fato, a circulação desse vírus em algum outro tipo de vetor silvestre, tá certo? Então, nesse caso, antecipa para 6 meses. A gente não deve fazer vacina de vírus vivo parenteral antes dos 6 meses. Lembra sempre disso. Antes de 6 meses não se faz vacina de vírus vivo parenteral. Por que que não se faz? Porque a gente aumenta muito o risco das chamadas encefalopatias, beleza? Então, lembrando que quando eu faço dose extra, surto não é esquema, tá? Então, surto é dose extra, a gente não considera dose de surto como dose de esquema vacinal. Então, caso, por exemplo, uma criança tenha recebido essa vacina lá com 6 meses, provavelmente ela vai receber novamente com 9 meses, tá? O que tem sido feito com relação à febre amarela, quando tem surto, é dose fracionada. Em vez de se fazer a dose 0,5 ml, que de fato é a dose dela no calendário vacinal, a gente tem feito a dose 0,1 ml e existe a possibilidade, inclusive, dessa dose ser feita sobre a técnica intradérmica, tá certo? Então existe a possibilidade de fazer, né, essa vacina. Ela é subcutânea, né? Então a dose 0,5 ela é subcutânea. Realmente eu não consigo fazer 0,5 ml intradérmico. Mas a possibilidade da dose fracionada, eu vou até colocar isso aqui, ó. Então existe a dose fracionada, né? Só para você lembrar que isso aconteceu, né? Por conta de surto, que é 0,1 ml, tá certo? E essa dose fracionada, ela pode ser feita intradérmica, sob técnica intradérmica, certo? Bem, e aí essa vacina congela? Congela, né? Sempre eu falo, quem congela? Quem congela, VOP, febre amarela, tríplice viral, a família dela inteira, com exceção da tetra, né? Então, realmente a tetra é a única que não congela lá da família da triviral, que a gente vai já chegar nessa família de vacinas, tá certo? Bem, então se ela pode ser congelada, ela pode chegar até a menos 20 graus Celsius, né, em nível central e regional, porém em nível local a gente tem sempre a vacina em +2, +8. Ela é liofilizada, então eu preciso diluí-la para usar, e após a diluição eu só posso usar por um prazo de até 6 horas, beleza? Então é uma vacina que vai ter, vamos dizer assim, um prazo para utilização. Tem reação adversa? Sempre tem, né? E aí a gente tem aquelas do local que aplica, que são, né, geralmente dor, pode-se fazer até um abscesso no local, que não é muito comum de ocorrer, porém a gente tem as reações sistêmicas, que também são comuns, a febre, a mialgia, o mal-estar, a cefaleia, né? E rarissimamente a gente pode ter um caso de anafilaxia encefalite, beleza? Bem, olha aí o esquema, aí tá aqui, ó, 9 meses, dose única, tá? E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção que eu comecei essa vacina falando sobre isso. Então, a gente já tem indícios de que vai voltar o reforço de 4 anos, certo? Então, indícios de que agora em 2020 o reforço de 4 anos deve voltar, tá bom? Então, eu vou botar aqui, ó, reforço de 4 anos 2020. E aí eu vou fazer uma grande interrogação. Para ninguém falar para mim assim, o professor falou que já tem um reforço de 4 anos. Não está ainda oficial, beleza? Até a data de hoje. Eu vou até falar aqui. A data de hoje, que dia é hoje mesmo, a área é 27 de dezembro, beleza? Que eu estou fazendo a gravação desse Quebrando a Banca. Então, pode ser que hoje mesmo ainda seja editado alguma coisa, amanhã, sei lá. Então, assim, quero que fique bastante claro, né, que a gente já tem aí alguns indícios de que esse reforço vai voltar. O de 10 em 10 anos não vai voltar, né, então, por enquanto. Então, só para você já ficar aí atento sobre uma possibilidade de uma mudança, tá bom? Bem, eu posso vacinar lactante? Bem, lactante preferencialmente não deve ser vacinada.
tá? Então a gente teve muito problema também agora, 2018, 2019, quando teve surto, porque algumas mulheres foram inadvertidamente vacinadas. E o PNI recomenda que quando ocorre uma vacinação, né, numa lactante, o ideal seria suspender o aleitamento materno por 28 dias. É muito, né? Provavelmente o leite vai secar. Mas aí ele coloca um mínimo de 10 dias. Por quê? Porque antes era 15 dias esse mínimo. Então isso também teve uma alteração, beleza? Então mínimo de 10 dias, suspensão do aleitamento materno, exatamente pelo fato de que o vírus ele pode realmente passar através do leite materno. E aí imagina, lembra que eu falei para vocês que não é interessante para essa criança, imunologicamente ainda incompetente, né, bem novinho ainda, ele não pode estar recebendo esse vírus vivo atenuado, beleza? Bem, outra coisa também bem importante, que a gente já sabe isso há algum tempo, é que a gente não deve, né, administrar essa vacina junto com a triviral ou com a tetraviral, tá certo? Por quê? Porque já existem estudos provando que há uma interferência na resposta imunológica e uma consequente redução da imunogenicidade. Então, o ideal é que se faça no prazo de 30 dias, intervalo entre elas. Hoje em dia, aqui no Distrito Federal, a gente viveu essa polêmica há muitos anos, né? Por quê? Porque a gente fazia no mesmo dia. A gente fazia febre amarela e triviral aos 12 meses, há alguns anos atrás. Mas isso já está tudo acertado. Hoje a febre amarela é feita aos 9 meses e a primeira dose da triviral é feita com 12 meses. Então não tem tido mais esse tipo de problema, tá bom? Então os estudos mostraram aí que as duas juntas não funcionam bem, tá? Elas não dão certo, beleza? Bem, por falar nela, estamos aí agora com a família da triviral. Por que eu falo que é a família da triviral? Porque eu vou falar da triviral, vou falar da tetraviral, mas ainda faz parte da família. Quem mais? Tem a dupla viral, tá? É porque a triviral, ela pega o quê? Ela pega sarampo, cachumba e rubéola. Essa é a triviral. Agora, quando eu junto com a varicela, as 4, estamos diante da tetraviral, beleza? Então, a triviral é a famosa CSR, sarampo, cachumba e rubéola. A tetraviral é a SCR, né? E a tetraviral é a SCRV, beleza? Por quê? Porque vai incluir o componente da varicela, certo? Bem, tem outras vacinas dentro dessa família? Tem. Quem? Então vamos lá. Tem a dupla viral, que é só sarampo e rubéola, tá? Tem só o sarampo sozinho, sarampo monovalente. Tem só a rubéola sozinha, rubéola monovalente. Tem a varicela sozinha, que a gente vai falar dela já à parte, tá bom? Mas ela é da família. E por que eu gosto de falar da família? Porque elas têm um comportamento igual. Quando elas são da mesma família, a gente não vai ter muita diferença, né, entre o comportamento delas de um modo geral não vai ser diferente em termos de via, né, de dose, de conservação. Aqui vai ter um detalhezinho da tetraviral, porque a gente já sabe que a tetraviral não congela, tá bom? Então é isso. Aí eu tenho que estar atento aqui para essas contraindicações, porque olha só, imunodeprimidos não podem tomar essa vacina, porque se trata de vacina de vírus vivo, né? Então, imunodeprimido, de um modo geral, não toma vacina de micro-organismo vivo, certo? Ele tem que arrumar um substituto, caso haja. Então, ou então, pelo menos, sair daquela condição de imunodepressão, tá? Mas em condição de imunodepressão é inviável. Por quê? Porque o risco de adoecimento ele existe quando a gente tem a vacina do micro-organismo vivo, não é isso? E olha aqui, gestante ou suspeita de gestação. Isso aqui também é muito importante, tá? Então, quem está grávida, quem está com suspeita de estar grávida ou quem está pretendendo estar grávida não deve usar essa vacina. Por quê? Porque existe o risco da chamada rubéola congênita pós-vacinal. Não temos casos descritos na literatura, mas existe risco? Existe. Então a gente não vai correr o risco. Então grávida não toma, suspeita de que está grávida não toma, né? E teoricamente quem está querendo engravidar não deve tomar essa vacina por pelo menos 3 meses aí, tem que ser 3 meses antes, né? A vacina para depois a pessoa engravidar, tá bom? E aí, lembra que eu falei? Aí aqui a gente tem a história do ovo, ainda tem a gelatina, né?
que são componentes que podem desencadear reações alérgicas, tá? Então, lembrou de reação alérgica a ovo? A gente tem febre amarela, tem a triviral, né? E temos também a influenza, que vai vir depois, tá bom? Também, né, quando a gente falou das no Quebrando a Banca já um pouco mais, né, um dos primeiros que a gente comentou, né, que a gente abordou conceitos básicos, abordou a questão de indicações, né, contraindicações, né, adiamento vacinal. A gente falou o seguinte, que não dá para fazer junto com imunoglobulina. Eu dei um exemplo lá na época, tipo a Rogan, né? Então tem vários lugares no Brasil que a gente tem uma tendência, uma rotina de fazer naquelas mulheres que estão saindo, né, da maternidade, pariram, beleza? Elas pariram, vão sair da maternidade. A gente faz uma triviral ou uma dupla viral para protegê-la da rubéola, porque a gente tem medo da rubéola congênita, né? Então, para proteger de uma possibilidade de uma rubéola congênita, a gente já faz essa vacina nessa paciente. Só que vai ter aquela que eventualmente, por exemplo, ela é RH negativo e precisa tomar Rogan. E aí, nesse caso, se ela teve que tomar a Rogan é prioridade. A Rogan é aquela imunoglobulina anti-D que evita o quê? A sensibilização contra o fator RH. Então, neste caso, essa paciente, a prioridade é a Rogan. Então, eu não faço a vacina, eu deixo para fazer 3 meses depois, oriento que ela vá lá no serviço, né, lá na atenção básica e faça a vacina, tá bom? Ou quando tem reação grave em dose anterior, claro. Então, essa aí é contraindicação de todas as vacinas, não tem exceção, tá? Bem, a dose, para variar, adivinha? 0,5, né? Então, é a dose clássica, né? 0,5. E aí nós temos uma vacina subcutânea. Então, lembrando sempre, toda vez que eu falo de vias, eu venho e comento para você não esquecer. Bactéria, IM, exceto BCG, que é intradérmica. Vírus, pode ser VO, VOP e VO. O próprio nome da vacina já fala que ela é oral, tá? Subcutânea, febre amarela, triviral, família dela toda. Pronto. E o resto dos vírus são IM. Então, a gente está diante de uma vacina que é subcutânea. Junto com a febre amarela, toda a família da triviral também é subcutânea. Bem, essa vacina pode ser congelável? Pode. Então essa também faz parte do rol das vacinas congeláveis, tá? Agora a gente tem uma exceção, a Tetra. A Tetra, ela não congela. Aliás, está aqui, ó. A Tetra, ela não congela. Então assim, quando eu falo, quem congela? Lembra, sempre eu venho com esse mantra, VOP, febre amarela, tríplice viral, a família dela toda, exceto a Tetra. E aí eu até dou a dica, né, eu até assim, a gente vai ficando meio bobo, né, quando vai dando aula, vai desenvolvendo umas técnicas didáticas. Eu falo assim, que Tetra é 4. 4 é a mais velha, vamos dizer assim, que a Tetra, tri, dupla, né, então a mais velha é a Tetra. E ela é a mais velha. E idoso gosta de frio? Não, então ela é idosa, ela não gosta de frio, ok? Então ela é a Tetra, não congela, não gosta do frio, beleza? Então as outras todas são congeláveis? São. A tri é, a dupla é, sarampo sozinho é, rubéola sozinho é, varicela sozinha é, todo mundo é, menos a Tetra. Tetra não. Quem congela vai a menos 20 em nível central e regional. Quem não congela, óbvio, fica sempre em mais 2, mais 8. Beleza? Bem, temos 2 marcas, né, 2 laboratórios produtores que fazem essa vacina e eu acho bem complicado isso também ser cobrado em prova, né? Aliás, já tem bastante tempo que eu não vejo questão caindo sobre isso, né? Tempo de utilização, porque isso gera um conflito de interesse, né? Então eu tenho a Sanofi Pasteur produzindo e aí ela pode ser utilizada por até 8 horas e a Fiocruz e Serum Institute of India também fazendo a produção da vacina de febre amarela e aí o tempo dela é de 6 horas, tá certo? Então, quando a gente tem essa divergência por conta do laboratório produtor, complicado a banca citar o laboratório lá na prova, então isso geralmente acaba não caindo. E a tetraviral é monodose, então é tranquila porque, né, quando a vacina é monodose, com a dosezinha só dentro do frasco, tranquilão, né? Então, tipo, usei, acabou, não tenho, né, essa coisa de tempo de uso, né? Contando que ela esteja bem conservada e dentro do prazo de validade, ela pode ser usada, tá bom? O esquema, então, vamos lá. Primeira dose a gente faz com o tríplice,
aos 12 meses. E a segunda dose a gente faz, né, com 15 meses através da tetra. Então, na verdade, o esquema é 12 meses triviral, 15 meses tetraviral. Lembrando que a triviral, sarampo, cachumba e rubéola. E a tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Então, na verdade, eu já vou ter feito as 2 doses de sarampo, cachumba e rubéola. E uma de varicela, mas a gente vai fazer a outra de varicela daqui um pouco, com 4 anos. Tá? Então, tem a varicela sozinha, que está no calendário, e ela vai entrar lá com 4 anos, beleza? Lembrando que, se eu tenho a situação de surto, lembra? Eu posso fazer a partir de 6 meses também essa vacina, tá? A tríplice eu posso fazer, beleza? Mas no caso da varicela, eu só posso fazer a partir de 9 meses, certo? Então isso é importante. Essa vacina ela é diferente. Então, se vamos supor que está tendo um surto de varicela ou a criança teve um contato íntimo com alguém que está com varicela, eu vou ter que fazer uma vacina nela. Então, eu provavelmente vou fazer a varicela monovalente, certo? Posso fazer somente a partir de 9 meses. Antes de 9 meses, a gente não faz, beleza? Agora, se é sarampo, cachumba ou rubéola, no caso da tríplice viral, eu posso fazer a partir de 6 meses e a gente já viu isso também valendo para febre amarela. Febre amarela também tem essa mesma característica no caso de surto, né? E tivemos bastante surto esse ano, né? De sarampo, principalmente, aí cachumba também voltou, né? Então esse ano foi o ano dessas doencinhas aí que sarampo, por exemplo, já estava erradicado. Nos 10 anos que a gente não tinha sarampo, a gente só tinha sarampo importado e ele voltou com força, tá certo? Então, lembrando ainda que quando eu aplico surto, vacina de surto, não é esquema vacinal, tá? É dose extra. E aí, fechando, a gente tem também a possibilidade, se eu não tiver a tetra, eu posso fazer tríplice e dose varicela monovalente. Então isso veio desde uma nota técnica de 2015, faltou, né? A gente teve um período que faltou tetra. Então aí o Ministério falou, não, faça então a tríplice com a varicela sozinha. Então a tríplice com a varicela sozinha, elas vão ser equivalentes à tetraviral, certo? Bem, essa vacina é só vacina de criança? Não, ela também está no calendário do adolescente, do adulto, né? Do idoso não, nem da grávida, beleza? Mas então, como é que é isso? Vamos imaginar que o indivíduo não tenha sido vacinado na infância e aí ele tá lá ou não tem a comprovação. Então, ele precisa, se ele tiver de 1 a 29 anos, ele precisa ter 2 doses, né, dessa vacina. Então, essa população ela foi ampliada numa atualização que a gente teve também em 2017. Foram muitas atualizações em 2017. Tá? Então, indivíduos de 1 a 29 anos que não tenham sido vacinados na infância, eles precisam fazer 2 doses com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. Já indivíduos que têm mais de 30 anos, de 30 a 49 anos, só faz 1 dose e já está vacinado, tá? Já é considerado vacinado. Nós, profissionais da saúde, independente da idade, temos que fazer 2 doses, tá? E aí também a gente teve, como eu falei já de outras vacinas, a tetraviral, que foi ampliada, né, a possibilidade de ser feita, que só era até 2 anos, agora ela é até 5 anos incompletos, né? Não, na verdade é 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou 5 anos incompletos. Certo? Bem, então a gente faz uma pausa, porque eu já estou avançado aqui no meu tempo e já já eu estou de volta para a gente poder falar um pouquinho sobre a varicela, que é a outra vacina dessa família, né? Dessa grande família, que é a família aí da triviral. Beleza? Então, pausa rápida, já voltamos, até já. Foi um prazer entregar essa aula para você que ainda não é aluno aí do curso específico da EBSER, mas agora essa aula continua lá dentro da área do aluno exclusivo para quem é aluno do curso da EBSER, para quem comprou aquele outro pacote, tá? Se eu fosse você, essa reta final eu focaria nessas revisões, nesses exercícios, porque é isso que vai te ajudar a lembrar o que você
estudou e a refinar aquilo que você está se preparando. Então vai ser muito legal você revisar, resolver os exercícios, ver cada detalhe, aparar as arestas com os melhores professores de enfermagem do Brasil, tá bom? Então se você tem interesse nessa revisão, aqui abaixo com um desconto muito especial para você, você tem acesso a essas videoaulas bem aqui. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo que vai te ajudar demais no teu processo de preparação. Vai te ajudar. Já pensou? Se você dessas revisões consegue tirar aí questões que seriam perdidas para você? Já pensou se dessas revisões você consegue lembrar de informações que você perderia na hora da prova? É por isso que a gente faz essas 2 semanas de reta final para você e você vai ter acesso a todas elas. Só clicar aqui no link da descrição você vai ter acesso às aulas completas, tá bom? Forte abraço para você, vamos para cima! ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.